Pronto. Pronto, recomeçamos a gravação novamente. Não sei por que isso para do nada, mas enfim. Seguimos com a nossa apresentação. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão, abre o microfone e pode falar. Não precisa esperar, se vocês levantarem a mão, como eu disse, eu não vou conseguir ver vocês aqui porque eu estou na tela do PowerPoint, tá? Mas podem abrir o microfone e me interromper, ok? Combinado? Então, seguimos. Além das características básicas do empreendedor, da pessoa que empreende, que vai à frente de um novo negócio, de mudar a sua vida, de um novo projeto, vamos dizer assim, quem assume um novo projeto, né? A gente tem alguns fatores ambientais que podem impulsionar essas pessoas. Ou, na verdade, aqui o Knight, ele entendeu como fatores ambientais que encorajam e impulsionam as pessoas a iniciar novos negócios. E aí, para ele rotulou os empreendedores como refugiados. Então, ele falou assim, que uma pessoa, ela torna-se empreendedora porque ela é refugiada de algum contexto. E quais são os contextos que ele abre para a gente? Então, primeiro, o contexto estrangeiro. Então, as pessoas que, de alguma maneira, escapam das restrições políticas, religiosas, econômicas dos seus países e passam as fronteiras. Então, a gente teve muita... Antigamente a gente só pensava, quem ia do México para os Estados Unidos, né? Que era emblemático isso nos filmes, enfim. Mas hoje em dia a gente vê isso acontecendo na porta de casa, assim, do lado, né? Então nós recebemos aqui no Brasil venezuelanos, haitianos, nós recebemos em regiões, não vamos nem pensar em países diferentes. Vamos pensar mesmo aqui no nosso contexto brasileiro. A gente tem pessoas que migram, né? Os migrantes das nossas regiões, do Nordeste para o Sul, do Sul para o Nordeste, Centro-Oeste, Norte, enfim. A gente tem pessoas que migram de N locais diferentes aqui no país mesmo, né? E aí, por encontrarem discriminações ou desvantagens em relação à cultura, à língua, entre outras, né? Aí vamos... aqui ele romantizou, né? Discriminações seria o próprio preconceito. Ao buscarem empregos assalariados, eles acabam iniciando um novo negócio. Eles tentam, então, inovar, trazer um novo negócio, uma nova forma de empreender. Além disso, a gente tem os refugiados corporativos. O que são esses refugiados corporativos? Pessoas que estavam no ambiente corporativo e que deixaram de participar desse contexto corporativo. E aí, por vivenciarem N coisas, né? Ou até mesmo a questão do desemprego, ficaram desempregados por alguma maneira, ou então por vivenciarem nessas corporações o ambiente de trabalho desagradável, um processo centralizado demais, enfim, algo que fez com que eles julgassem como atraente criar o seu próprio negócio. Certo? Então, buscaram uma nova forma de empreender. E aí, aqui, claro, esses autores, eles falam, buscar um novo negócio, criar o seu próprio negócio. Mas a gente pode entender isso, como eu já falei, uma mudança de carreira, alguém que está lá, trabalha num banco, puxa vida, né? Tô aqui a vida toda nessa vida financeira, o meu chefe é chato, poxa vida, não dá mais para aguentar ele, a instituição só me cobra, não aguento mais essa coisa de meta, eu vou empreender. Vou fazer uma graduação aí um MBA em analista financeiro e vou dar aula na pós-graduação de analista financeiro, economia, enfim, e vou dar aula de economia. Sei lá, entendo bastante, gosto disso, vou trabalhar com isso. A pessoa saiu, entenderam? Saiu de um emprego, de uma instituição, algo seguro, mas que tinha lá os seus problemas, que ela julgava como problemas, chatices do dia a dia, e passou então a uma nova carreira. Isso é empreender, né? Além disso, a gente tem os refugiados dos pais, isso mesmo, refugiados dos pais, ou seja, as pessoas que abandonam a família, saem de casa para fazer as coisas de maneira independente, né? E aí elas empreendem na sua vida dessa maneira, tocando a vida, vamos dizer assim, morando sozinhas, porque isso é um empreendimento, né? Refugiados do lar, ou seja, quando os pais, após criarem os seus filhos, após, né, darem um encaminhamento para os seus filhos, e ok, tá todo mundo bem, vida deles encaminhada, essas pessoas então resolvem empreender de alguma maneira, e quantos que a gente vê, né, agora que eu criei meus filhos, eu vou começar a viajar de motorhome por aí, né, acontecem tantos casos assim. E além disso, a gente tem os últimos 3 exemplos, que são as refugiadas feministas, né?
que julgam. As refugiadas feministas, elas se assemelham muito aos refugiados corporativos, certo? Mas além da questão corporativa, existe a questão do gênero, né, associado, que elas se sentem de alguma maneira discriminadas nas organizações que participam e aí acabam decidindo sair dessas organizações para abrir os seus próprios negócios, dirigir um negócio independente, né? Nós temos os refugiados sociais e aí a questão, na verdade, ele estratifica, né, os refugiados corporativos nesses refugiados feministas e sociais, mas a gente aqui pode concordar ou não concordar com ele, né? Porque aqui os refugiados sociais, ele fala que são pessoas que não se adequam, estão alheios à cultura da empresa. Então, assim, se eles estão alheios à cultura da empresa, eles não se encaixaram nesse contexto da corporação e, por conta disso, resolveram empreender. Mudaram de emprego, de empresa, mudaram de organização, mudaram de carreira, enfim, né, por conta dessa questão da cultura. Então, ele chama de refugiados sociais e ainda refugiados educacionais, que são aqueles que não querem fazer uma graduação, não querem ir além. E eu não sei se vocês conhecem alguém, eu conheço várias pessoas que comentam que não tem hoje, ainda, né, hoje, não tem o desejo de fazer uma graduação, não tem o desejo de cursar uma faculdade, porque dizem que, fulano sem faculdade ganha muito mais do que eu, que tenho faculdade. Acontece, gente, infelizmente acontece, mas eu vou dizer para vocês assim, que o mercado de trabalho hoje, a gente tem as duas frentes, né? A gente tem mercados de trabalho, dependendo da área que você vai visualizar. Nós temos mercados de trabalho que oferece mais por capacitações técnicas, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, eu moro em Brusque, Santa Catarina. A minha cidade é uma cidade do mercado têxtil, não sei se vocês já ouviram falar. E aqui na nossa região, eu não sei como está hoje, porque como eu estou dando aula em Gaspar, eu acabo passando mais o dia lá do que aqui, isso há 8 meses, fizemos na sexta-feira. Eu não estou tão a par agora nesse momento, mas antes o que eu via, né? Nós temos um cargo aqui na cidade que chamava tecelão, por conta das máquinas, enfim. Hoje, claro que a automatização das máquinas, toda aquela coisa, né, de tecnologia, mudou um pouco esse cargo, essa função do tecelão e trouxe o mecânico de máquina, trouxe o outro cargo dentro da instituição, né? Mas enfim, aquela pessoa que mexe, que sabe lidar com o tear mecânico, com o tear de malha, né? Então, se você tem um colaborador na sua instituição que sabe lidar com aquele tear de malha, ele vai ser mais, talvez, remunerado, a remuneração dele vai ser um pouco maior do que talvez alguém do escritório. Porque é muito difícil você achar alguém que se dedique a ter a função de tecelão, né? Ok. Quantos tecelões nós temos hoje empregados na cidade, que independente de formação acadêmica, estão empregados com um salário top, salário bom, né? Quantos nós temos? Talvez se nós contarmos aí vai dar uns 50, chutando um número bem alto, tá? Bem alto mesmo, 50. Agora, quantos administradores nós podemos ter na nossa região, na mesma região, tá? Eu não sei esse número, mas eu tenho certeza que são muito mais administradores, pessoas que trabalham na administração da organização do que tecelões, né? E para você trabalhar numa administração de uma organização, se você for contratado de alguém, não estou falando que você tem o seu próprio negócio, você precisa ter uma graduação, né? Hoje, a graduação, ela não é pelo ensino da graduação, vejam, não é pelo ensino. Professora, mas eu aprendo muito mais trabalhando na prática, no dia a dia, do que efetivamente indo para aula à noite estudar, enfim, ficar lá 4 horas lá estudando, que saco, né, ter que fazer prova, enfim. Aprendo muito mais. Concordo que a prática do dia a dia te ensina e te forma muito mais do que a sua graduação à noite. Mas a visão hoje do mercado de trabalho e da gestão de pessoas em relação a quem faz graduação é a seguinte visão. A pessoa, ela foi determinada, ela começou um negócio que ia demorar 4 anos, 3 anos e meio, 3 anos, 5 anos, enfim, né? E ela foi até o fim. Com todas as dificuldades que apareceram, ela foi até o fim.
Então, não é o fato de, o que você aprendeu na graduação, que, a pessoa, só vou pegar alguém com graduação, não vou pegar alguém que tenha prática. Não, não é esse o ponto. O ponto hoje que se avalia é, quem começou uma graduação e foi até o fim, é porque é determinado naquilo que está fazendo, tá? Gente, eu vou pedir 1 minuto, ainda menos talvez, alguns segundos para vocês. Começou uma chuva gigante aqui e eu preciso só verificar se eu fechei uma janela. Tá bom? Só um segundinho, pequenininho, já volto. Minutinho. Deixa eu fechar a minha câmera aqui. Peraí, ó, já tô chegando de volta. Pronto, me perdoem, mas quando eu comecei a dar aula não tinha menor sinal de que ia chover. Estamos aqui de volta. Gente, se alguém tem alguma dúvida, até então, se vocês deixarem, eu vou falar e não vou dar chance pra vocês. Alguma dúvida, tudo certo? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô comentando aqui? Vocês conhecem alguém que seja empreendedor, que tenha empreendido por ser refugiado de algum desses contextos, por ter essas... que vocês consigam identificar, né? Essas características que a gente comentou. Legal, Alex, legal. Suzana, obrigada pelo retorno. E não é fácil, né, Alex? Não é fácil. Essa vida aí de empreender. Gente, casar é empreender, tá? Casamento é empreendimento. Não pensem vocês que, não, tá tudo bem, é só morar junto, né? Olha, motorhome, então, ó, tá vendo? Ele vai ser um refugiado dos filhos. Um refugiado das obrigações da família, né? Que legal. Eu tinha uma aluna ano passado, eu falo ano passado que foi ano passado, mas aquela semestre passado que a gente tem essa mania de olhar quando acaba o semestre e falar em ano, né? A gente tinha aula com ela de planejamento estratégico. Eu tinha aula com ela de planejamento estratégico. E sim, Suzana, namorar também é um risco. Namorar é empreender, né? Ter um filho é empreender, ter um pet é empreender. Você não sabe, é um risco. Você estava tentando mudar a sua realidade de alguma maneira, né? Voltando ao caso da aluna, eu lembro que eu peguei o pessoal da aula de planejamento estratégico no meio do ano, meio do semestre. E aí, troca de professor, enfim, primeiro dia de aula, como é que eu vou criar empatia com eles, né? A gente falava de planejamento, ia começar a aula de planejamento estratégico com eles, e aí planejamento estratégico, poxa, é um tema extremamente teórico, extremamente importante, mas querendo ou não é chato, porque é só teoria. Se você não consegue trazer algum termo prático, alguma conexão prática para dentro da aula, você vai ficar falando, o aluno vai ficar ouvindo, e se Deus quiser ele vai aprender alguma coisa, porque se você não tem como trazer uma questão prática de uma empresa, tem sim os exemplos práticos que a gente consegue de planejamento estratégico, mas não é como a vivência prática de uma empresa no dia a dia, e detalhes do planejamento estratégico são muito sensíveis e as empresas não costumam abrir, né? Então, qual foi a minha estratégia com eles? Começar a falar de planejamento estratégico, entrando com a questão do planejamento pessoal, planejamento de vida, de carreira e tudo mais. E aí tinha uma aluna que eu perguntei, né, geral assim, pessoal, alguém de vocês aqui tem um planejamento de vida, já fez um planejamento, né? Tem alguma ideia do que vai acontecer daqui a 10 anos, o que quer ser, onde quer estar, enfim,
daqui a 10 anos e tal. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, professor, eu quero virar hippie. E ela já era uma senhora, né? Então, falou, eu quero virar hippie. Eu disse, como assim? Meus filhos já estão tudo criados, daqui 10 anos a minha filha vai ter terminado a faculdade, eu vou conseguir terminar de fazer o meu motorhome, que agora a gente tá vendo para comprar e tal. Daí, na época ela tava vendo para comprar uma Kombi, para fazer uma Kombi casa. Eu achei o máximo. Eu disse, caraca, que legal, né? Assim, é difícil encontrar pessoas que tenham essa coisa assim de planejar, né? Às vezes é o refugiado dos filhos aí, acontece, já fiz tudo, né? Já criei meus filhos, agora eu vou passear. Então, aqui ó, casal guia. Que legal! Vocês têm perfil no Instagram? Eu vou seguir. Deixa eu anotar aqui, agora eu não vou mexer, né? Mas deixa eu anotar aqui pra seguir. Manda lá, você deve estar no WhatsApp, né? Manda lá pra gente, manda o perfil lá no grupo do WhatsApp pra gente poder seguir, interagir lá com vocês, que bacana! Ó, tá vendo? Que massa! Mesmo residencial inclusivo, olha! Tá vendo, Thalita? Olha só, né? Eles podiam estar viajando, podiam estar curtindo a vida e estão lá, trabalhando. Mas sabe que esse empreendimento, os empreendedores senis, a gente chama, né? Que são empreendedores com mais de 50 anos, mais de 40 anos, enfim. Eles estão ganhando bastante espaço agora, justamente por isso, assim, o ser refugiado dos filhos, né? A questão de você arriscar no sentido de, eu vou arriscar, mas a vida do meu filho está garantida. Tipo, ele tem a formação dele, não quer dizer que o filho já está lá, super, né, top lá, salários altos, mas pelo menos assim, tá com a formação dele paga, tá com a vida dele encaminhada, tá com profissão, e agora eu vou empreender. Daí vou abrir um hotel, vou abrir uma pensão, vou abrir, sei lá, fazer, né, um passeio de motorhome, até alguns decidem sair das empresas para ficar em casa, realmente curtir a aposentadoria, né? Isso é muito legal mesmo. Casal Não, de eu fiz joia. licença. Pode falar, Enquanto Caroline. você estava mencionando, né, que muitas pessoas ganham mais do que uma pessoa formada, eu acabei lembrando de um vídeo e eu fui procurar o vídeo e lancei e mandei ali no grupo do WhatsApp, Ai, ótimo. um Reels do Instagram, que fala justamente disso, de um cara que não teve conhecimento, digamos assim, não fez faculdade, né, não saiu da quinta série e criou uma empresa. E um rapaz que estudou, que, né, se qualificou, foi procurar emprego justamente na empresa desse rapaz que não saiu da quinta série. E aí eu achei interessante e quis compartilhar ali, caso você puder abrir pra gente pensar um pouco mais sobre isso também, que Deixa eu nem colocar sempre é aqui. necessário ter um CNPJ ou uma formação para você empreender. Exatamente. Eu vou tentar abrir aqui para a gente poder visualizar. Deixa eu pensar aqui o computador, depois eu já coloco aqui. E assim, ó, a questão da formação, como eu disse, aqui na minha região, não sei, talvez vocês compartilhem, né, da mesma situação aí. Aqui na nossa região é o têxtil. Então, assim, quantas pessoas empreendem os seus próprios negócios voltados à confecção, a facções, talhações, e a pessoa não tem administração, não tem curso de administração, não tem curso de moda, não tem, talvez curso de costura ela tenha, né, pela formação técnica específica na área. Mas assim, falando em graduação, né? Não tem uma graduação e tal. E aí, por ela empreender, ela acaba depois em uma necessidade. Gente, só fazendo uma ressalva aqui, né? Eu não sou contra cursos de graduação, pelo amor de Deus. Eu sou professora. Eu não sou contra. Mas o que eu quero dizer muitas das vezes a gente encontra pessoas que falam assim, ó. Mas eu nem tenho faculdade, eu não vou conseguir fazer isso dar certo. Você não precisa necessariamente ter a faculdade. Você tem a ideia, você tem a propensão, a motivação para fazer, você tem o querer, né, fazer, e depois você busca ajuda. Então, existem a questão de você
empreender com a sua ideia, com a sua vontade, e havendo necessidade, você busca ajuda. Aí sim, poxa vida, agora eu tô vendo necessidade de fazer um curso aqui de financeiro, não sei, administração talvez, dependendo da pessoa, né, vai para uma área mais contábil, vai fazer um curso de ciências contábeis, outro curso qualquer, tá? Então, não precisa você ter graduação para empreender, né? Não pensem nisso. Vamos lá. As pessoas, Daniele botou que as pessoas empreendem de forma indireta para complementar a renda. Sim, isso, fazer docinhos, os pãezinhos, bijuterias, isso. E sabe, Daniele, que a gente tem aqui no Brasil muito isso, né? O empreendedor por necessidade. A gente vai ver também mais à frente no curso. O empreendedor por necessidade, que é justamente a necessidade de complementar a renda. A gente falou sobre isso um pouco na primeira aula, né? Que nos outros países não existe tanto esse empreendedor por necessidade, porque os salários são mais altos, o custo de vida não vamos dizer mais baixo, mas assim, o salário que a pessoa ganha, ela consegue ter uma qualidade de vida legal e que ela julga legal. E aqui no Brasil não, então as pessoas querem, né, buscam mais, e esse buscar mais leva a empreender de maneira indireta. Suzana, preço de roupa aqui. Meu Deus do céu. Tem bastante coisa barata e boa aqui, verdade. Joia, vamos já tentar colocar o Reels aqui, Caroline. Ó. Isso, ó. Alex. Bem isso. Aqui a gente tem. As empresas iniciam, sim, com um grupo pequeno de pessoas. Às vezes, o que a gente está tendo muito aqui agora é por conta do MEI, né? E aí as costureiras começaram a abrir os seus MEIs, enfim, e acaba que usam bastante isso, né? Mas aquelas que têm vontade de. Aquilo que eu falo, lembra da questão de realização? Ó, aí um exemplo prático muito bom. A questão da realização. Eu vou abrir a minha empresa de costura. Então, com 2 costureiras eu já estou realizada. Beleza, não preciso mais. Aí a outra já pensa, não, eu vou abrir minha empresa de costura, vou começar com 2, ano que vem vou pôr mais 2, e assim eu vou criar uma grande empresa, minha meta é 20. Não quer dizer que uma esteja errada, a outra esteja certa. As 2 tá ok, tá tudo certo. Mas uma tem maior necessidade de realização do que a outra, entendeu? E aí é justamente ali que mora o tal do espírito empreendedor. Deixa eu ver aqui, Caroline, se a gente tem o vídeo já, se eu consigo abrir. Vamos ver, vocês estão vendo a minha tela aqui do WhatsApp? Ou não? Acho que não, né? Só tá Ainda não. Não, né? Só tá compartilhada do... Tá. Eu abri aqui, deixa eu parar a apresentação do PowerPoint e botar a telinha, então, a janela. Vamos ver se abre aqui. Ai, não vai abrir. Vai abrir, ó. Vou espelhar vocês, depois eu jogo lá pro Instagram, tá? Então vai ficar um pouco, talvez, ruim de início. Vamos lá, foi. Vamos abrir aqui. Agora sim, né? Agora vocês estão vendo a minha telinha, certo? Vamos ver se vai sem a gente precisar entrar. Não foi, vou ter que entrar. Vamos ver se eu lembro como é que entra por aqui. Não, não é isso. Ai, será que eu tenho a minha senha do Instagram? Deixa eu ver aqui, gente, se eu lembro. Podia ter feito antes, mas eu não... Parei, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. Tararara. Tararara. Não. Aqui no celular já tá cadastrado, a gente não precisa entrar, né? Vamos lá, acho que agora foi. Foi. Beleza. Salva. Vai que um dia eu preciso, né? Não. Agora não. Foi. Cadê? Aí. Opa. Pausa aqui. Vamos ver o áudio agora. Vamos ver o áudio. Vocês vão ouvir o meu áudio, provavelmente, né? Fernando Burrão, Quinta B, Colégio Dom Pedro. Como é que tá aí o áudio pra vocês, gente? Tudo bem? Não tá funcionando, Barla. Não vai áudio? Então, peraí. Vamos tentar ver de outra maneira. Eu não consigo mexer aqui. Tá vendo? O meu assistente de gravação, ele está exatamente em cima
do que eu preciso acessar. Peraí, que tem um esquema. Aqui. Ativar legendas. Deixa eu parar a apresentação aqui de novo. Tentar voltar. E tentar fazer aqui. Eu acho que não vai compartilhar o áudio com vocês. Esse aqui é o problema. O áudio a gente vai ficar... Vamos lá. Não. Eu sei que tinha um lugar que falava inclusive áudio, mas aqui eu acho que não vai. Pedro, isso. Não tá lembrando? André Ventura. Tá indo não, né? Não. Não. Gente, então vamos fazer o seguinte. Não adianta eu... Vocês querem que eu passe já que tem legenda mesmo assim? Vamos tentar ver com a legenda? Ou depois a gente pode acessar cada um do seu computador também. Ó, pessoal, vamos com a legenda, vamos lá. Vamos tentar ir com a legenda, depois a gente tem um vídeo também para acessar. Você era o melhor aluno certo? da classe. Por que você conseguiu reprovar em educação física, burrão? E como é que você tá? Saí do colegial, aí fui pra USP primeiro em engenharia mecatrônica e tal. Aí fiz pós, MBA, fui afastado da empresa que eu tava. Inclusive, eu tenho uma entrevista agora numa empresa aqui do lado, cara. Uns caras que vão fabricar avião. Estão querendo um engenheiro pica lá pra dar uma orientada. E você, burrão, como é que você tá? Não saí da quinta série. Vamos falar a verdade? Na sala de aula eu só lembro de você escondidinho ali, fazendo móvelzinho, casinha com aqueles palitinhos de fósforo pra vender no intervalo, lembra? Começou a dar certo esse negócio de móveis de brinquedo, eu falei assim, pô, por que não? Comecei a fazer móveis residenciais. Então você abriu uma fabriqueta de móveis? Não, eu tinha, né? Porque começou a dar certo fazer móveis residenciais, eu falei, vou começar a construir casa. Você constrói casas agora? Agora a gente só constrói prédios, mas pra cima de 4 torres. Quer dizer, você é proprietário de uma construtora? Agora a gente já ampliou pra montadora. De veículos? Não, cara, de bimotores e aviões pequenos em geral. Você constrói aviões? Eu não, cara. Quem constrói é o engenheiro. Não saí da quinta série, só administro o Grupo FB. Grupo FB? Fernando Burrão. Então a entrevista que eu tenho é com você, poxa. Não, comigo não. Pessoal do RH. Não tem competência pra isso, não. Ótimo. Que legal. Que legal. Exatamente. Viu o que eu falei? Você não precisa necessariamente saber administrar, você não precisa necessariamente ter graduação de administração, né? Você pode justamente contratar depois pessoas para fazer o seu trabalho. E aí, gente, vamos só continuar aqui para a gente não se alongar demais. Que ainda faltam alguns slides, a gente já vai chegar nesse ponto. Deixa eu pegar aqui e compartilhar a janela aqui de novo com vocês, que é justamente os estilos do empreendedor, que esse vídeo ele ilustra exatamente tudo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, prof. Beleza. Esse vídeo ali, Caroline, ele ilustra exatamente tudo que eu vou falar agora. Se fosse para dizer assim, ó, gente, tá feita a aula, beleza? A gente se vê semana que vem. É isso aí. Olha só. Nós temos um autor, o Smith, que ele considera que os empreendedores têm enormes variações de estilos, até porque a gente vai ter uma combinação desses fatores aqui, ó, das características básicas e dos fatores ambientais. Então, pensem em quantas combinações possíveis. A pessoa que tem maior, menor, média necessidade de realização. A pessoa que tem um contínuo, né, baixa, alta, até quantos níveis aí a gente pode ter diferentes de autoconfiança. A pessoa que assume riscos, assume mais risco, assume menos risco, enfim. Todas essas possibilidades associadas aos nossos fatores ambientais aí, os refugiados que a gente, né, comentou. Os estrangeiros, os corporativos, os pais, os dos filhos, né, que é o refugiados do lar, que ele chamou mais bonitinho, mas na verdade refugiados dos filhos, enfim. Então pensem, a gente tem várias combinações aí nesse meio que podem acontecer,
né? E dessas combinações, a gente tem esse contínuo que a gente chama, ou seja, uma faixa gigante, bem distante aí, em que, de um lado, a gente vai ter os empreendedores que se chamam, a gente classifica eles, é a classificação desse autor ali, do Smith, a gente chama de empreendedores artesãos, aquilo que a gente comentou no início da aula. E do outro lado, a gente tem os empreendedores oportunistas. O que significa isso? Quem é o empreendedor artesão? É a pessoa que inicia o seu negócio com as habilidades técnicas. É esse o Fernando Burrão, né? Tem um pequeno conhecimento da gestão de negócios, mas ele sabe fazer a coisa acontecer, ele tem a técnica, né? Então, a formação educacional dele é o treinamento técnico, ele tem experiência técnica no trabalho, mas ele não tem lá os perfis comunicativos, perfil de análise financeira, perfil contábil. Ele não é essa pessoa que vai gerenciar o negócio efetivamente. Ele vai pagar alguém para fazer isso, certo? E aí, o processo decisório desse empreendedor artesão, ele se orienta, né, se caracteriza por alguns pontos específicos. Claro que, gente, não quer dizer, e esse exemplo do vídeo, ele é muito importante nesse ponto, até amei, obrigada mesmo, caiu como uma luva, assim. Vai facilitar muito o pessoal entender esse ponto aqui, né? Essas características não quer dizer que esse empreendedor, ele é assim e ponto, fixamente assim. Quer dizer que, por ele não ter essa orientação de gestão, ele vai ser uma pessoa mais voltada às questões técnicas. Então, o tempo para ele não faz talvez um planejamento de longo prazo, né? Ele vai colocar curto prazo. O que ele vai conseguir? Viu que ele falou ali? A gente estava construindo móveis, né? E deu certo. E aí eu passei para casa. Ele não pensou na vida dele que algum dia, talvez, né? Porque ele ali não comentou sobre isso, mas vamos julgar aqui, por ele ser um empreendedor artesão, talvez ele nunca pensou que na vida dele ele poderia montar aviões. Ele começou montando móveis, aí deu certo, aí montou casas, aí deu certo, aí montou prédios, né? E aí foi, certo? Aqui, normalmente, os empreendedores artesãos, eles dirigem o seu negócio como eles dirigem a família. Então, eles são extremamente paternalistas, assim. Só entra... Isso, aí, nessa característica, vocês vão identificar várias pessoas que vocês conhecem que, por acaso, né, talvez sejam empreendedoras. No que a pessoa faz, se ela vai contratar alguém para trabalhar com ela, ou se ela vai ter pessoas parceiras, ela vai preferir as pessoas de confiança, as pessoas, aquelas, não que todo mundo prefere pessoas de confiança, sim, mas ele vai preferir tratar com pessoas assim, como é que eu posso dizer, ou um irmão, ou um amigo muito próximo. Ele não vai ser aquela pessoa inovadora que vai, por exemplo, numa reunião de network e buscar parceiros para o seu negócio. Entenderam a diferença? Esse empreendedor artesão, ele visualiza as oportunidades de parceria no seu nicho de amizades, no seu nicho de contatos. Então, assim, é um amigo muito próximo, é um primo, é um familiar, né? Filho, às vezes até mesmo esposa e tal. Você cria esse vínculo com pessoas mais próximas, assim. Você não faz o spread, que a gente chama, né? Não vai pulverizar aí a sua ideia para quem quiser aproveitar, né? Você tenta ser mais fechado, enfim. Essa pessoa normalmente, ela acaba, aí vai um pouco na contramão do nosso exemplo ali, né? Porque o cara fala, você vai conversar, não, a entrevista não é comigo, é com o RH. Não, quem faz tal coisa é quem, né? Enfim, vai um pouco na contramão do vídeo. Porque o nosso empreendedor artesão, por ele ser o cara que teve a ideia, que pensou tudo, ele acaba relutando um pouco em delegar a autoridade para outras pessoas, né? Mas professor, olha só, isso a gente só vê em pequenas empresas, né? Porque nas grandes empresas a gente não consegue ver isso aí, né? A empresa precisa sim delegar autoridade, tem vários cargos, vários setores e tal. Não, a gente vê isso também em grandes corporações. E de que maneira que daí a gente vê essa questão do paternalismo na corporação maior, né? Quando todas as decisões, independente do nível em que elas precisam ser tomadas, elas têm que passar pela gerência, pela alta gerência,
né? Então, numa grande corporação, numa grande organização, o que a gente tem? A gente tem o nível dos colaboradores, a gente tem o nível das gerências, aí quando vamos falar aí realmente de grandes corporações, a gente tem o nível das gerências de setores, depois a gente tem o nível das gerências estratégicas, né? Gerências operacionais, gerências táticas e lá por fim a gerência estratégica, certo? Então, gerência operacional, gerência tática, gerência estratégica. Quando todas as decisões precisam subir até a gerência estratégica para depois descer para a gerência tática, operacional, enfim, né, colaboradores e tal, aí é uma organização paternalista, entende? Independente do tipo e número de tamanho de organização, número de colaboradores, enfim, tá? Pode ainda ser paternalista, ter essa visão paternalista, tá? Além disso, a gente vai ter esse artesão que ele vai usar uma ou duas fontes de capital, no máximo ele vai ter um dinheirinho guardado para fazer a coisa acontecer e vai pegar um empréstimo num banco se precisar. E como eu disse, ele não vai ser aquela pessoa que vai num encontro, num meeting lá e vai falar sobre a sua empresa, tipo Shark Tank, né? Ele não vai participar desse programa porque ele quer conhecer as pessoas que vão trabalhar com ele. Quem vai investir no negócio dele, ele tem que conhecer. Mal ele aceita o gerente do banco, mas porque ele é bem conhecido do gerente, né? Ele tem essa proximidade com o gerente. Além disso, a estratégia de marketing dessa empresa, desse empreendedor artesão, vai ser orientada pelo preço, primeiro, né? Qualidade e reputação da empresa. Ele não vai olhar para estratégias ultra inovadoras, ele vai olhar para aquela estratégia que é uma empresa idônea, tem qualidade e o preço é bom. Então, e daí ainda, se a empresa for do filho do amigo, perfeito, né? Ou do amigo, perfeito, tá? E claro, ele vai se esforçar para vender, só que esse esforço vem mais por motivos pessoais, assim, para ele fazer valer a ideia dele, enfim, esse seria esse empreendedor artesão mais fechado, mais voltado ao técnico. Claro que, gente, como eu falei, nós temos um contínuo aí, né? Esse empreendedor artesão, ele é lá eu não vou dizer menor, mas vamos lá. É o nível da esquerda, bem lá juntinho, lá na esquerda é o último ponto da nossa linha à esquerda. E agora a gente vai ter um outro ponto lá à nossa direita, que é o empreendedor oportunista. Então, os dois estão nas extremidades da nossa régua, vamos pensar assim, tá? Quem é esse empreendedor oportunista? Quais são as características dele? Ele tem educação técnica, ok? Ele sabe fazer o negócio, mas além disso, ele sabe como administrar, ele tem conhecimentos da legislação do setor, da economia e línguas como é que é? Gestão do tempo, contabilidade às vezes, sabe falar sobre o setor, lida com inovação, sabe das tecnologias inerentes ao setor, enfim, ele está sempre lendo, sempre estudando, sempre aprendendo, sempre buscando coisas novas. E aí, quando a gente fala nesse cara pensando em gerir uma equipe, gerir uma empresa, o que ele vai fazer? Ele não quer saber de que todas as decisões tenham que passar por ele, não. Ele vai pagar para alguém fazer e essa pessoa vai ter que ter a responsabilidade de desenvolver o que ele passar. Então, ele vai lidar muito com gestão de projeto, porque ele vai dizer assim, olha, equipe, eu não, né? Porque ele não vai lidar com essa questão do eu. Nossa empresa... A nossa organização tem um planejamento estratégico e o nosso objetivo é esse. Ele vai focar o objetivo, vai pontuar o objetivo para a organização. Esse objetivo, obviamente, foi discutido entre as pessoas que trabalham com ele. Então, ótimo, temos um objetivo. O que a gente vai fazer para isso? Aí o pessoal de vendas fala, temos que aumentar as vendas em 20%. Aí o pessoal da produção começa, beleza, conseguimos aumentar em 20% lá a produção também, mas eu preciso que o pessoal de compras acelere, e aí a equipe por si, elas têm, acontece o seu autogerenciamento da equipe que ele tem de trabalho, porque ele justamente delega autoridade para essas pessoas, então cada uma das pessoas que são necessárias ao seu negócio tem autoridade para decidir o que precisa ser decidido, certo? E aí, obviamente, né, depois o resultado vai para toda a organização, e aí essa cultura organizacional de não paternalismo é justamente ele participar das decisões de uma maneira a compartilhar resultados, e não do tipo, eu estou aqui em cima, você só decide se eu deixo. Não. Você decide, eu estou aqui em cima vendo, e se eu precisar de algo, tirar alguma dúvida, ou você precisar de algo, você me procura.
né? Além disso, o marketing e os esforços de venda desse empreendedor oportunista são os mais variados possíveis. Ele vai ser aquela pessoa que sempre está antenada, está vendo o que está acontecendo de inovador em determinada área, qual é a tecnologia que está sendo empregada em tal máquina, em tal processo, e ele vai atrás. Óbvio, ele vai atrás ou dá autonomia para sua equipe, né, poder ir atrás. Além disso, ele é aquela pessoa que vai participar do Shark Tank. Ele não quer saber se quem vai participar do negócio dele não é nem conhecido. Ele quer saber que seja uma pessoa boa, vamos dizer assim, bem capacitada, com capacidade, competência, né, para o negócio. Então, se for alguém que venha para agregar, ótimo. Se for uma fonte de financiamento que venha para agregar, ótimo. Não importa se ele conhece ou não conhece quem vai participar, né? Ele planeja junto com a sua equipe o crescimento do negócio. Então esse cara, ele vai pensar estrategicamente, ele vai pensar em planejamento estratégico, ele vai colocar as cartas na mesa, ele vai montar o tabuleiro da empresa dele, ele vai dizer assim, olha, hoje nós estamos aqui, nós temos isso, números, nós temos isso de venda, nós temos isso de receita, nós temos isso de custo, nós temos isso de estoque, enfim. E nós agora precisamos pensar como que a gente vai crescer e para onde a gente vai crescer. Ele vai ouvir as pessoas da organização, né? E ouvindo essas pessoas, eles vão tomar decisões juntos. Porque ele sozinho não é o cara que faz, né? Quem faz, ele entende isso, né? O oportunista, ele entende isso. Que quem faz é todo um contexto de organização. Quem contrata as melhores pessoas para o negócio é o gerente de RH. Né? Hoje não é chamado de RH, hoje é gestão de pessoas, né? É o GP. Enfim, e aí ele sente o setor, agora vamos puxar a brasa para a sardinha da gestão de pessoas, né? Na gestão de pessoas lá, tá havendo algum problema, esse gerente lá, então ele está sentindo que a equipe está desmotivada, ele resolve fazer um dia da família na empresa. E aí ele vai e leva na reunião dos setores e fala, ó, a equipe está meio desmotivada aqui, eu pensei em tais estratégias. Para isso a gente vai ter tal custo e precisamos operacionalizar uma. Vejam, o cara da gestão de pessoas, ele foi lá, ele trouxe todas as ideias, ele elaborou todo o programa e aí a equipe vai definir junto com o pessoal de custos, de recursos, enfim, o financeiro. E por fim, óbvio, o cara, o dono da empresa que vai, ele tem sim o seu poder de caneta, vamos dizer assim, né? Mas não são as decisões que vêm dele, certo? Não quer dizer assim que, se ele achar que não é necessário, óbvio, por questões de delegação, toda essa equipe tem a sua maneira, a sua chance de contestar e de apresentar. Isso seria uma nova visão, digamos assim, né, de uma organização gerida por um empreendedor oportunista, aquele que ouve a sua equipe e tudo mais, né? Claro que, né, gente? Mas veja só, professora, então ele vai colocar a empresa na mão dos outros e os outros vão trabalhar e ele vai ficar lá, não vai fazer nada? Como é que é? O que ele faz, né? Ele pensa coisas novas e ele lida, ele controla a organização, ele organiza, ele gere a organização a partir dos registros e controles que ele recebe dos departamentos. Mas ele que nem esse moço ali, né, o FB, né, do Fernando Burrão, ele não tem ele não entende de administração, enfim, mas minimamente ele quer ter relatórios para saber como é que as coisas estão andando. Ele consegue minimamente olhar a sua organização e saber, isso aqui está dando lucro, isso aqui não está. Quem apresenta isso para ele são muito provavelmente os gerentes, né? As pessoas responsáveis por cada um dos setores, e aí apresentam esses relatórios e justificam. E aí, se ele tem dúvida, se ele não confia nas pessoas que trabalham com ele, ele tem como levar esses relatórios para um terceiro analisar, né? Mas enfim, isso aí já são outras searas, né? Claro que ele faz pesquisa de mercado, ele é o cara que, se ele trabalha com insumos, como é que fala? Alimentícios, por exemplo, ele visita os mercados, ele vai... Dono de supermercado, vocês já conhecem, não sei, a função de... agora eu esqueci o nome, estava na ponta da língua. Aquele colaborador de supermercado que vai no supermercado concorrente verificar preço. Eu esqueci o nome agora.
existe uma função, existe essa função hoje nos supermercados, tá? É um colaborador que ele é colaborador do supermercado e ele vai nos supermercados da concorrência fazer uma lista de preço para verificar se o preço daquele supermercado está ok ou não, né? Em algumas situações, o dono do mercado vai passear nos seus concorrentes. E isso é extremamente benéfico para a organização, certo? Claro que hoje, mas hoje os fulanos são conhecidos, né? Os donos são conhecidos e tal, e aí acabam não fazendo isso, porque, põe o funcionário para fazer, né? Você não precisa ir lá pisar no chão do mercado, como se fosse algo que denigre a imagem do cara. Mas não, ele vai na concorrência e ele verifica, poxa, o que o cara tá fazendo diferente? Por que eu não posso copiar, não posso fazer igual? Ou até mesmo, o que ele tá fazendo de errado que eu possa fazer diferente? Né? Então, o empreendedor oportunista é esse, sabe? Que vê as coisas lá na frente. E aí, óbvio, né? Em um polo, como eu falei, de um lado da régua, lá na nossa esquerda, de um lado da régua, a gente vai ter o artesão, que é o cara que dá asas à imaginação, conhece o produto, é o técnico do produto, da coisa que ele faz, né? E do outro lado, é esse administrador, esse cara que pensa pra frente, que está lá pensando em como administrar a organização, como ter ali gestão de projetos, trabalhar, né, com dados contábeis, financeiros, enfim. Então a gente tem ali os dois lá, né, nos dois contínuos, um numa ponta, outro na outra. E no meio disso a gente tem enormes uma quantidade gigante de características diferentes que a gente pode elencar e diversificar aí os empreendedores, tá? Então, só para vocês saberem, de um lado a gente vai ter, ali eu tentei representar com a pedra e com a pena, né? Então, de um lado a gente tem aquele que dá asas à imaginação, que pensa tecnicamente no produto, na sua criatividade e tem como seu o produto, né? Que é o artesão. E o outro lá, que aqui é uma pedra, mas não tô falando da rigidez da pedra, né? Mas é o outro totalmente diferente. Então, a gente, nesse entremeio aí, a gente vai ter várias características diferentes. Atualmente, pensando em 2023, pensando em evoluções tecnológicas que a gente tem, o ideal é que a gente caminhe na direção do administrador experiente. Mas vejam, para eu caminhar nessa régua, eu tenho muitas oportunidades, tenho muito o que desenvolver, no sentido de eu posso escolher aonde me colocar, eu posso caminhar para mais, para menos, a depender do meu estilo empreendedor, a depender da minha vontade, do que eu quero para minha vida, porque obviamente nós somos todos independentes, né? Graças a Deus ainda somos assim. Então, você tem a chance, né, de escolher aonde você vai se colocar. Não quer dizer que você precisa ser aquele cara super inovativo lá, mas também não quer dizer que você precisa ser o artesão, apenas aquele que, né, que não quer que o seu negócio saia dali, não quer que cresça muito, não quer que saia debaixo das suas asas, tá bom? Gente, aí eu já vou aproveitar aqui a gravação e passar a parte 2 para vocês, que vocês vão fazer uma leitura lá no SIGA, tem já esse material postado, é basicamente uma parte da nossa aula de hoje e mais, tá? Então, o que tem a mais do que a nossa aula de hoje? Vão ter alguns comentários, então, sobre esse espírito empreendedor, essa ideia, essas origens, os comecinhos lá, né, do pensamento empreendedor, os autores diferentes que trabalham com empreendedorismo. E aí a gente tem essa parte toda da aula que a gente falou hoje, e em seguida vocês vão ver algumas causas de insucesso nos negócios, as armadilhas, né, ao empreendedorismo, os fatores críticos que levam o empreendedor ao sucesso e as razões, as principais razões, né, a partir de pesquisas que foram feitas, para as pessoas se engajarem em negócios, né? Como eu disse, vamos entender quando as nossas literaturas falam em negócios, vamos entender aqui que pode tanto ser empresas novas ou mudanças de carreira, tá? Então, eu agradeço demais a participação de vocês hoje. Deixa eu parar o compartilhamento da minha tela aqui com vocês. Para a nossa aula, seria isso hoje. Deixa eu olhar aqui o chat. Tá, Amanda falou cada um acessa. Bom, vocês têm depois o vídeo ali no nosso WhatsApp,
né? Vocês podem acessar depois para ver com mais calma. Gente, se vocês tiverem mais insights desse, podem mandar no nosso grupo do WhatsApp durante a semana. Tá lá viajando no Instagram, dê uma olhada, manda lá pra gente, tá? Vai ser, nossa, muito legal, assim, se vocês puderem interagir ali. E a Daniele fez uma pergunta. Se pode ter a mistura do paternalista com oportunista? Paternalista para cargos mais altos e oportunista. Pode, Daniele, pode sim, pode sim. Aí, nesse caso aqui, você está falando já de características, né, perfis comportamentais dentro da mesma organização, né, o paternalista com o oportunista. Dentro de uma organização, você ter empreendedores de carreira, digamos assim, dentro de uma mesma organização, a depender dos cargos. Podemos sim, tá? A gente pode ter essa mistura e é enriquecedora, né? Sempre que a gente tem alguma mistura, essas misturas são sempre muito, muito, muito enriquecedoras. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer abrir o seu microfone? Quer falar alguma coisa no chat? Fiquem à vontade. Estamos aqui para isso. Não? Tudo bem até aqui? Como eu disse, o assistente de gravação parou no meio do caminho. Eu acho que quando deu 1 hora ele parou. Ou menos até. Ele parou sozinho. Não sei porquê. Eu vou colocar esses 2 vídeos disponíveis lá para vocês, tá? No YouTube, com o link a partir do SIGA. E qualquer dúvida, estamos à disposição, eu e a professora Gabriela. Hoje a professora Gabriela não pôde estar conosco. Até esqueci de falar no começo da aula, né? Peço desculpa. Ela não pôde estar conosco, ela está desenvolvendo a tese de doutorado dela. Então, geralmente agora nas segundas-feiras, ela ainda não pode estar conosco, mas eu acho que a partir da próxima ou na outra, ela já consegue participar das nossas aulas. E aí a gente talvez faça uma troca, talvez daí ela participe e eu fique, porque eu vou ter algumas semanas de aula também nas segundas-feiras, por isso que a gente dividiu o FIC, e aí, né, por isso que a gente dividiu esse curso. Nos dias que ela tem compromisso, aula, enfim, eu estou aqui, nos dias que eu tenho, ela estará. Então, por enquanto, ela está tendo compromissos e eu estou aqui. Nas próximas aulas, se ela tiver, se eu tiver compromisso, ela estará, ok? Tudo certo, pessoal? Então, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada aí pelos vídeos enviados, obrigada mesmo pelos comentários no chat. E nos vemos semana que vem. Semana que vem é dia 15? Dia 15, né? Dia 15 estaremos aqui de novo, tá bom? Muito obrigada e até lá, gente. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, boa noite, Suzana. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Alex. Até mais. Pessoal,